grande exército se levantou. Sinto teu vento a soprar. Ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver. Dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Algo novo começou, a nova estação chegou. Ouço o barulho. Algo novo começou, a nova chave virou. Ouço o barulho. Algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço o barulho, 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 dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver. Algo novo começou, a nova estação chegou. Ouço o barulho. Algo novo começou, uma nova chave, uma chave virou. Algo novo começou, uma nova porta se abriu. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Ouço o barulho. Ouço tambores. Ouço tambores. Ouço tambores. Ouço tambores de um grande exército, de um grande exército que se levantou, que se levantou, que se levantou, que se levantou, que se levantou. Vamos juntos, velocidade. Serão a marca dessa nova geração. Velocidade, constância. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós possamos profetizar sobre o vale de ossos secos. E eu e você, eu não sei como se encontra a sua vida, mas o Senhor nos dá ordem, e eu creio, e já ouço o barulho do que o Senhor está fazendo na vida de cada uma de nós. Aleluia. 40 dias, 28ª live.
Apenas 3 dias para finalizarmos o propósito. Grandes coisas fez o Senhor por estes dias, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aproveita esta oportunidade, profetiza, você que está com o microfone desligado, profetiza dentro do teu lar, se levanta. Eu creio em nome de Jesus, o Senhor já está se colocando de pé, um grande exército de mães que dobram os seus joelhos e vejam os seus filhos de pé, mulheres que dobram os seus joelhos e os seus casamentos de pé, servas do Senhor de joelhos e ministérios de pé. Deus está levantando um grande exército de mulheres comprometidas com o reino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade na tua presença, mais uma madrugada gloriosa, onde eu creio que o Senhor vai usar, Pai, mais um vaso que tem dado lugar nessa terra. Senhor, a irmã Sônia, que trará a mensagem desta madrugada, a palavra a qual o Senhor já separou, a qual ela, Pai, eu creio que mergulhou no dia chamado hoje, para trazer, Senhor, o recado do céu para os nossos corações. Pai, da mesma forma que o Senhor tem feito todos os dias, que nós venhamos sair daqui cheias do Teu Espírito Santo. Pai, que nós venhamos sair daqui sedentas, meu Pai, e cada dia mais, meu Pai, irmos à fonte inesgotável de amor que é o Senhor. Pai, a Tua palavra diz que aquele que beber da Tua água nunca mais terá sede. O Senhor fará um manancial a jorrar para a vida eterna. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por ter nos chamado, nos escolhido, nos separado, Pai, deste mundo, aberto os nossos olhos, Jesus, os nossos ouvidos espirituais, e nós ouvimos a Tua doce voz, a doce voz do Teu Espírito Santo nos conduzindo às águas tranquilas, na Tua presença, meu Pai. Não deixa, Pai, nenhuma das Tuas filhas confundidas nem envergonhadas, meu Pai. Traga cada uma delas, cada dia mais, para perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, mesmo em meias lutas, as aflições, como o Senhor mesmo disse, que no mundo teríamos aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo, assim o Senhor, Pai, nos ensina. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflição, Pai, mas o Senhor venceu, eu creio que nós também venceremos, e o Seu nome vai ser glorificado e exaltado sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu já queria convidar a Josi para estar levantando o primeiro clamor nesta madrugada, em nome de Jesus. Amém, Josi? Amém, irmã? A paz do Senhor, Senhora Ivone, todas as Déboras, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me dando nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração é para o Senhor Jesus Cristo, que Ele venha me diminuir cada dia mais para que Ele cresça na minha vida e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, estou aqui levantando um clamor nesta noite, Espírito Santo. Jesus amado, vai derramando graça, Senhor, sobre as tuas filhas, vai derramando graça, Senhor, a cada liderança deste grupo. Espírito Santo, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor, toda cilada do adversário, toda seta maligna, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, toda palavra de maldição, toda maldição hereditária, genética, vai desfazendo agora, Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pai, vai de encontro a cada uma dessas mulheres que estão aqui, Senhor. A irmã Magnólia, a irmã Sônia, a irmã Kátia, a Clausilane e as outras irmãs, Senhor. Eu entrego
tuas mãos, Senhor, a cada uma dessas vidas, Pai. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor, especificamente pela irmã Valéria. Ah, Senhor, desde onde que o Senhor está me incomodando, que é orar por essa irmã. Não sei o motivo, não sei a causa, mas o Senhor sabe, Senhor. Vai de encontro à irmã Valéria. Neste momento, Espírito Santo, cada uma aqui tem uma causa a entregar nas mãos do Senhor. Cada uma aqui, Senhor, são mulheres de Deus que o Senhor levantou para profetizar entre as nações. Pai, estamos aqui para te agradecer por mais um dia de vida, mais um ano de vida, pelo pão de cada dia, por cada livramento que o Senhor tem nos dado. Que a tua palavra diz, meu Pai, no Salmo 3, verso 5, que eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Espírito Santo, então o Senhor tem sustentado cada uma dessas irmãs. Vai em encontro de cada família. Cada um aqui tem um sonho, tem uma petição. Cada uma dessas irmãs estão aqui, Senhor, por uma necessidade, por uma causa, Senhor, específica. Trabalha na saúde física, mental, espiritual e todas as áreas da vida de cada uma, Senhor. Ah, Espírito Santo, vai tirando, meu Pai, toda a fúria do inimigo, toda a retaliação. Ah, Jesus, todo tormento da madrugada, vai desfazendo nesta noite, nessa madrugada, todo tormento da madrugada, vai desfazendo tudo que o inimigo está planejando, Senhor. Pai, que o Senhor dê uma noite de paz para cada uma dessas irmãs, que o Senhor dê paz para cada uma família, Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Eu entrego a minha vida, meu ministério nas tuas mãos, Senhor. Entrego a vida do meu filho, Senhor, que fez essa entrevista de emprego, e eu creio, Senhor, que já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Pai, cada um que tem uma causa aqui, eu estou entregando nas tuas mãos, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ah, Espírito Santo, vai tirando, Senhor, agora neste momento, todo cansaço físico, todo cansaço psicológico, meu Pai. Vai desfazendo em nome de Jesus, porque aqui são grandes mulheres de Deus, Déboras que o Senhor levantou para profetizar entre as nações. Pai, Espírito Santo, amanhã, Senhor, hoje, Pai, cada uma vai levantar para trabalhar, outras estão nos seus lares. Oh, Jesus, outra com o esposo indo trabalhar, e assim seja, meu Pai. Que o Senhor abençoe cada uma das vidas. Espírito Santo, ah, Espírito Santo, vai derramando graça, vai derramando a tua glória, vai derramando a tua unção, Espírito Santo, vai guardando cada uma dessas mulheres, cada uma que precisa de ti, vai de encontro, Senhor, aos necessitados, vai de encontro às vidas, Pai. Eu termino essa oração com Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão em aço, desfalcarás aos pés o filho de uma serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também livrarei, porém no alto retiro, que conheceu o meu nome. Ele me invocará, lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe a mudança de dia e mostrarei a minha salvação. Isaías, livro do profeta Isaías, 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém, em nome de Jesus. Amém, Josi, amém. Glória a Deus pela sua vida, por estar conosco neste dia, nesta madrugada. Obrigada Amém. a cada irmã que está aqui também. E vamos continuar orando, guerreando pela nossa família, pelos nossos sonhos, nossos projetos, que sejam alinhados com os sonhos e os projetos que Deus tem para cada uma de nós.
Amém? Queria convidar a Kátia para estar orando também nesta madrugada, Kátia. Com oportunidade, minha amada. Pai do Senhor, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido e amado, Pai amado, Pai querido, Senhor, em concordância com a tua serva, eu também me coloco diante de ti, Senhor, pela essa madrugada de hoje. Pai, já agradecendo, Senhor, pelos teus feitos, agradecendo tudo aquilo a qual o Senhor já tem feito e também a qual o Senhor, Pai, tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quero colocar a vida de cada uma de nós, das irmãs, Pai, colocar cada necessidade, Pai, todos os sonhos e projetos, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor é aquele que está atento, Senhor, e o Senhor é aquele, Pai, que a última palavra, a última resposta é sua, que nós possamos, Senhor, estar aguardando, estar confiando em Ti, Pai, em nome de Jesus. Venha nos fortalecer cada vez mais, Senhor. Venha, Senhor, continua, Senhor, segurando em nossas mãos, continua nos fortalecendo. Pai, toma a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vai de encontro, Pai, os nossos filhos, nossos esposos, Senhor, em nome de Jesus. Para, Senhor, para que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tentou, Senhor, alcançar, mas eu creio, Pai, que o Senhor já está dando um basta. Eu creio, Pai, que o Senhor já está operando sobre as nossas vidas, a nossa família, Pai, em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui, Pai, pela madrugada, clamando, Pai, pela nossa família. Pai, nós estamos clamando, Senhor, pelos resgates, Senhor, dos nossos filhos, resgates, Pai, daqui, do nosso parentela, Senhor, em nome de Jesus. Mas eu creio, Pai, que o Senhor está fazendo mover. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, aguardar, Senhor, a tua resposta, Pai, em nome de Jesus. Pai, quero colocar diante de ti, Senhor, as crianças, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar os jovens, os adolescentes, Pai. Nós temos que continuar clamando, Senhor, por essas crianças, clamando pelos jovens, pelos adolescentes, porque sabemos que são o futuro da manhã, sabendo, Pai, que são os futuros missionários, pastores, Senhor, Pai, diaconisa, diácono, Senhor, em nome de Jesus, mas que o Senhor venha guardar, Pai, no físico, que possa ser, Senhor, também um médico, possa ser um advogado, Pai, em nome de Jesus, exercer as funções a qual o Senhor tem determinado para cada um, Pai, mas que o Senhor possa guardar, Pai. Pai, aqueles que andam, o inimigo que anda rodeando, Senhor, tentando soprar algo no ouvido, tirando o foco, Pai, mas o Senhor repreenda em nome de Jesus, Senhor. É que eu coloco diante de ti, Pai, também toma, Senhor, todo espírito de enfermidade, tudo aquilo que tem tentado assolar, Pai, a nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a vida do nosso esposo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar repreendendo também em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir com a cura, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar onde o médico não detectou, mas o Senhor sabe, o Senhor vê, Pai, tudo aquilo, mas o Senhor possa, Pai, estar curando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada uma das irmãs, Pai, que o Senhor possa continuar, Pai, ouvindo, recebendo o nosso clamor, que o Senhor possa continuar, Senhor, nos dando força, Senhor, para que nós possamos estar firmes. Tira, Senhor, todo o sono, todo o cansaço no momento em que nós se preparamos para estar, Senhor, nessa madrugada orando por Ti, Pai, mas que o Senhor vai repreendendo todo espírito de sono, todo espírito de cansaço, Senhor, toda falta de ligação, mas o Senhor repreenda em nome de Jesus, para que o propósito a qual o Senhor tem para a vida de cada uma, Senhor, venha a ser concluído, Senhor, em nome de Jesus. Quero apresentar também a Sônia, que irá ministrar a palavra dessa noite de hoje. Pai, eu creio que o Senhor já palestrou com a tua filha, Pai. Pai, eu creio, Senhor, que será uma benção, porque, Senhor, nós estaremos, Senhor, recebendo, Pai, da tua filha, aquilo a qual o Senhor colocou no coração da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, usa a tua filha da forma a qual o Senhor queira. Pai, coloco também nossa irmã missionária Ivone também, Senhor, a qual o Senhor
O Senhor guarda a vida da tua filha, guarda a vida da missionária, guarda a vida da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Guarda o seu lar, seu esposo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma os sonhos e projetos da tua filha também, Senhor. E eu creio, Pai, que grande resposta tua filha irá receber, Pai, em nome de Jesus. É isso que nesse momento agora estou orando. Pai, o Senhor colocou no meu coração, Senhor, para que eu viesse falar para tua filha que ela irá receber uma resposta. Eu não sei o que tua filha tem colocado diante de ti, mas essa resposta virá, em nome de Jesus. É isso que eu coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Às vezes, irmãs, a maioria das vezes, na verdade, é essa. Só Deus e nós sabemos o que nós passamos, né? Porque cada uma de nós temos as lutas, as diversidades, e é difícil a gente abraçar tudo, né? E o que a gente tem que fazer é ir para os pés do Senhor mesmo, é chorar, é rasgar o nosso coração, é conversar com Ele, porque Ele é o nosso fiel amigo, Ele que tem resposta para cada uma de nós, e eu tomo posse do que Deus te usou agora. Eu creio em nome de Jesus, que nada é em vão, a própria palavra diz isso, nada é em vão no Senhor, e nós colheremos respostas, frutos de tudo que nós temos feito, né, na presença do Senhor. No momento certo, há de acontecer, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Jesus é fiel, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu queria convidar a Magnólia para estar levantando também um clamor em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Pai, por saber que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai. Espírito Santo de Deus, continue a falar com cada uma de nós, em concordância, Pai, com cada oração feita aqui neste momento, Senhor, e cremos, Senhor, que o Senhor já está agindo conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade é que prevalece sobre nossas vidas, mas o Senhor conta conosco, como foi nesse louvor, o Senhor já tinha me falado desde domingo sobre o Vale de Ossos Secos, que nós temos que ter nossa boca profética, a boca que leva, Senhor, a Tua palavra, que identifica, Senhor, a necessidade de cada uma de nós, e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos, Senhor, levantar, Senhor, como um exército, como foi levantado naquele dia lá por Ezequiel, porque Ezequiel foi quem profetizou. O Senhor deu a ele autoridade para falar aqueles ossos que se unissem. Então eu creio, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor está a cada dia, sim, levantando o teu exército, Senhor. E a cada dia que nós temos vivido, nós temos percebido a tua mão sobre as nossas vidas. Então, nessa madrugada, eu te peço, Senhor, que o Senhor coloque, continue, Senhor, a confiar em nós, Senhor, o teu legado para que cada uma, Senhor, faça conforme o teu querer, Senhor. E que, em nome de Jesus, Senhor, possamos cada vez mais estar dependentes da tua vontade, Pai, porque sem ti nada podemos fazer, Pai. Mas cremos, Senhor, como a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor conta com nós, como Paulo falou para Timóteo, que ele contava, ele estava ali, Senhor, sendo levantado naquele momento, Senhor, como, Senhor, um soldado arregimentado por ti. Então, eu creio, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor está levantando mulheres para louvor, para a glória do teu nome, porque eu creio, Pai, que o Senhor tem a fazer, Senhor, durante esse tempo, é que pessoas consigam cada vez mais entender,
Senhor, eu peço nessa madrugada, nos dê discernimento espiritual, nos dê sabedoria do alto céu, Pai, porque sem isso nada podemos, Senhor, nada podemos, mas o Senhor, aprove o Senhor levantar, Senhor, mulheres, e o Senhor fala também na sua palavra, Senhor, que na unidade o Senhor ordena a bênção, e eu creio que cada uma aqui está unida, como diz a Ivone, nenhuma largar o braço da outra, nenhum largar a mão da outra, porque cada vez mais sabemos que umas precisamos das outras, mas o Senhor tem depositado em nós, Senhor, essa confiança de mulheres serem levantadas como um exército, como foi cantado nesse louvor, um exército que muitas vezes, aos olhos humanos, não tem condições, não poderiam fazer nada, mas o Senhor é que tem todo o poder, e o ruar do Senhor naquele exército fez toda a diferença, uniu-se através, Senhor, do que Ezequiel profetizou, mas em nome de Jesus, o seu ruá, o Espírito Santo de Deus foi soprado naquele exército, para que em nome de Jesus fosse um exército levantado para uma obra naquela terra, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas, o Senhor é fiel e justo para terminar. E eu creio, Pai, que no nome de Jesus, Senhor, essas mulheres, ao qual, como coluna da sua casa, tem feito a diferença, Senhor, e tem tocado o teu coração, porque nós estamos aqui para orar tanto, Senhor, que quando a Ivone falou da oração e palavra, a oração é a arma espiritual que nos aproxima, e temos a certeza que através da tua palavra, que testifica todas as coisas, é ela que nos tem dado direção, que tem nos guiado, que tem nos dado, Senhor, o teu amor. Sentimos o teu amor por nós, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue a usar cada uma de nós conforme o teu querer e o teu realizar, porque em nome de Jesus, Pai, é através do Senhor, o Senhor traz à existência o que ainda não existe nas nossas vidas, e cremos, Senhor, que nesses tempos, Senhor, que as trombetas estão sendo trocadas, a nossa voz seja usada como trombeta, Senhor, para levar a tua palavra, para encontrar aqueles que ainda dormem, Senhor, e nessa madrugada, desperta, Senhor, esses homens e essas mulheres que estão dormindo, Senhor, nesse sono da indolência. Mas eu creio que no nome de Jesus, o Senhor, cada vez mais, pede para que nós continuemos avançando no amor de Deus, para que vidas sejam alcançadas, que a proclamação do Evangelho se faça presente nas nossas vidas, com o nosso testemunho, com nossas atitudes, para louvor da tua glória. Mais uma vez, como a outra irmã já orou, entrego a vida, Senhor, da irmã Sônia, continua a falar com ela, porque, Senhor, sabemos que de nós mesmos nada temos e nada somos, mas quando nós colocamos-nos disponíveis e dispostas, o Espírito Santo que sopra dentro de nós, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos dá a direção. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer e continuará fazendo nas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. E essa é a oração que te faço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Ou decantarabacheve, ou decantarai. Santo, santo é o nome do Senhor. Então eu profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso
ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Aleluia, mas não havia neles espírito. Então eu profetizei. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso, que você possa olhar pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, Deus colocando tudo no lugar na sua vida, nas suas emoções, no seu corpo de carne físico. Às vezes nós estamos tão afadigada, cansada, que o Senhor, nesta madrugada, possa devolver vida, possa restaurar a sua saúde, em nome de Jesus, restaurar o teu casamento, restaurar os teus filhos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Sônia, que Deus possa te usar nessa madrugada, chegou a melhor parte, que é a palavra, que o Senhor possa derramar sobre nós o bálsamo, o refrigério, que Ele nos corrija se for assim necessário, nos exorta para a honra e glória do nome do Senhor, com a oportunidade, minha amada. Amém. A paz do Senhor Jesus. Nessa madrugada eu só tenho a agradecer a Deus por cada oportunidade que Ele concede, não somente para mim, mas para cada uma das minhas irmãs. Eu agradeço as orações já feitas pela minha vida. E o Senhor é aquele Deus que Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Que nessa madrugada o Senhor venha falar de uma forma poderosa aos nossos corações, que nenhuma palavra venha cair por terra, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada uma de nós, para que nós possamos entender o que o Senhor quer tratar com cada uma de nós. Porque eu estou falando, eu vou estar ministrando, mas o Senhor, Ele falou antes comigo, então Ele trata antes comigo. Então, que nessa madrugada, o Senhor venha achar guarida no coração de cada uma de nós. Então, como o tema que nos foi colocado, Josué 24:15, que diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim, o nosso propósito é colocar a nossa vida, a nossa família no altar de Deus. E aqui entendemos que para servirmos ao Senhor é necessário colocar a nossa casa em ordem, principalmente a nossa família, no altar de Deus. E o altar fala de reconciliação, fala de perdão, fala de cura, restauração, aliança. E nós vimos que em todo o tempo, Josué ele exortava continuamente o povo a andar em santidade, para que não houvesse fracasso, pois todo pecado tem a sua consequência. E quando a gente vai lendo a palavra, a gente vê quantas pessoas, quantos chefes de família aqui da Bíblia, os cabeças, sofreram consequência pela sua vida de pecado, de desobediência. E aqui mesmo em Josué, no capítulo 7,
Nós vemos que os israelitas, eles perderam a guerra em Ai devido a pecado de um só homem, né. Nós vimos que ali, o que aconteceu? Acã, ele desobedeceu, ele foi ganancioso, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e com isso ele atraiu maldição, não só para a vida dele, mas também para toda a sua família, né. Porque o que acontece? Devido ao pecado dele, né, o povo perdeu a guerra, né, ali naquela cidade de Ai, né, devido ao pecado dele. O que aconteceu? Não só, homens morreram, a família dele foi amaldiçoada juntamente com ele, porque foi queimado tudo que ele tinha, os seus filhos e ele também. Por quê, gente? Simplesmente por causa do pecado, que às vezes a gente peca e acha que a consequência vem só para nós. Tem gente que não está nem aí. Mas o que aconteceu? Por causa do pecado de Acã, a nação dele sofreu, os filhos dele sofreu, foram queimados e apedrejados. Então que toda vez quando a gente pensar, né, em fazer algo que venha entristecer o coração de Deus, a gente temos que parar e pensar também na nossa família. E nós vemos aqui também outro também que trouxe consequência sobre a vida, né, da família. Nós vimos ali os filhos de Eli. Eli, ele era um sacerdote. Ele criou, nós vimos que ali o Samuel, ele direcionou bem o Samuel, ele conduziu, porque nós vimos que Samuel foi um grande sacerdote, que nenhuma palavra dele caiu por terra. Mas como foi os filhos de Eli, né? Eli, ele deixava os filhos fazer o que queria. Ele ali, ele não corrigia, né? Então o que aconteceu, né, com a falta de correção? Porque às vezes nós, como pais, nós temos que o quê? Orar, mas também temos que disciplinar. Há momentos que é necessário usar a vara, então nós temos que usar a vara da correção, sim. E principalmente os filhos de Eli, sendo também sacerdote na casa do Senhor, ele não poderia deixar que os filhos dele fizessem o que quisesse. Então, por falta de correção, o que aconteceu? Houve consequência pelo pecado da omissão, pelo pecado dos filhos de Eli. E o que aconteceu? Qual foi a consequência desse pecado? Né? A arca de Deus foi levada embora, os filhos de Eli morreram, ele também morreu, e até a nora dele, que estava grávida, que estava chegando uma criança, o que aconteceu? A criança também morreu, né? E foi colocado até o nome da criança de Cabô. Foi-se a glória de Deus. Por quê, irmãos? Por que acontecem essas coisas? Né? Por nossa omissão. Até Deus, na palavra de Deus mesmo, diz que ele só corrige quem ele ama. E qual é o maior bem que nós temos? É a nossa família. Os nossos filhos são herança do Senhor, fruto do nosso ventre, o nosso galardão. E como flecha nas mãos dos guerreiros, assim são os filhos da mocidade. Os nossos filhos são os bens mais preciosos que o Senhor nos deu. Então, nós precisamos nos preocupar em corrigir, né? E criar os nossos filhos, né? Que tem muitas irmãs com criança pequena, então nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho. Não adianta, né, só você levar para a igreja, não adianta, irmãos. Você tem que ensinar, porque a responsabilidade são dos pais, não é do pastor, não é da professora da escola bíblica. Então, quando nós temos que levar os nossos filhos e ali ensiná-los no caminho que eles devem andar,
para que quando eles crescerem, eles não venham se desviar. E ainda, irmãos, que por algum momento eles se desviam, mas eles voltam, sabe por quê? Que ele vai lembrar de tudo aquilo que foi ministrado sobre a vida dele. Vai ter um momento que Deus vai fazer ele se lembrar daquilo que você ensinou. Então, muitas das vezes, a gente fica olhando, poxa, fulano criou o filho dele na presença do Senhor e agora se desviou para a vida do crime. Irmãos, todo tempo, nós temos que pedir ao Senhor que nos ensine. Irmãos, tem momento que até nas nossas orações, nós temos que pedir ao Senhor estratégia. Como nós vamos estar orando pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, né? Então, o que? Se nós queremos a nossa família no altar de Deus, nós temos que estar ali, ó, direcionado pela palavra de Deus, em oração, né? Em jejum, pedindo ao Senhor que conduza a nossa família no seu altar. E nós vimos também aqui, né, todos nós conhecemos a história também de Jó. O que aconteceu? Jó era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele sabia, os filhos dele sempre faziam aqueles banquetes, né? Devia ser todo final de semana, eu não sei, né? Esses 10 filhos que ele tinha, né? Que eram 7 homens e 3 mulheres, que até os homens, né, convidavam as meninas para essas festas. Então, o que acontecia? Devia de rolar muita bebida. Não era pouco, não, devia de rolar muito, porque chegava na hora, sempre no final dos turnos ali, das festas, o que Jó fazia? Ele ali, oferecia sacrifício por cada filho. Ele orava e sacrificava, né, em holocausto pela vida de cada um dos filhos, caso eles tivessem pecado contra Deus. Então, a gente sabe o quê? Que pecar, eles pecaram, porque todo mundo que já bebeu, já levou essa vida de bebedice, sabe que quando a gente bebe um pouco a mais, a gente o quê? Perde até a razão. Então, Jó, ele se preocupava, né? Estar ali, colocando a vida dos filhos, orando pelos filhos, né? Para que o Senhor perdoasse o pecado dos filhos, caso eles tivessem pecado. Mas tem uma coisa, irmãos, nós também sabemos que a salvação é individual. Os nossos filhos não serão salvos através de nós. A nossa função é o que? Ensinar o caminho, pregar a palavra, né? Para que eles venham se converter. Mas até aí que nós podemos fazer. Então, nós vamos orar sim, mas toda oportunidade que tivermos de exortar os nossos filhos, nós devemos fazer sim. Pedir ao Senhor, né, sabedoria para que nós possamos estar ministrando sobre a vida dos nossos filhos. Né? Quem tem mais de um filho sabe que o quê? Cada filho é de um jeito. De um você pode só orar, o outro você tem que ministrar, o outro você tem que usar a vara de verdade, né, para que ele venha se voltar para o Senhor. Então, a gente tem que parar e prestar atenção naquilo que o Senhor ministra sobre as nossas vidas, aquilo que Ele está nos orientando para que nós possamos fazer no meio da nossa família. E aqui, quando fala em servir ao Senhor, aqui está envolvendo o quê? Que é preciso que haja conserto, é necessário que haja perdão, é necessário que haja arrependimento. Tudo isso precisa acontecer no nosso meio para que nós possamos estar na presença de Deus. Né? Porque o que acontece quando nós levamos a nossa família
a confessar o seu pecado e se ele se arrepender, né? Porque às vezes confessa e continua fazendo a mesma coisa, mas se eles confessarem o seu pecado, né? Em 1 João 1,9 fala que o Senhor é poderoso para perdoar. Perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que acontece? Quando nós levamos a nossa família a se arrepender, confessar o seu pecado e se arrepender, o que acontece? Ali vai ser gerado frutos de arrependimento neles, e o que acontece? Vai haver uma mudança de mentalidade. Porque o que acontece? Nós estamos falando com a nossa família, mas também estamos falando conosco. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e eterno Salvador, quando nós queremos servir ao Senhor, o que acontece? Há uma mudança de atitude. Porque às vezes nós levantamos as mãos, confessamos o nosso pecado, continuamos fazendo a mesma coisa. Então, é necessário que haja frutos de arrependimento em cada um de nós, para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor. E é necessário também que a gente libere perdão, que haja perdão. Porque na oração do Pai Nosso mesmo nos exorta, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, para que haja uma aliança entre nós e Deus, é necessário que haja arrependimento, que haja liberação de perdão. Então, nós precisamos, né? Nós precisamos andar em conformidade com a palavra de Deus, porque aí é que está a nossa bênção, a nossa vitória está aí. Então, não adianta a gente se sacrificar, ficar todos os dias, né? De meia-noite a 1h da manhã, mas se nós não obedecermos aquilo que o Senhor está nos ordenando, é vão todo esse sacrifício. Então, que cada dia nós possamos nos voltar para o Senhor, aquilo que é difícil aos nossos olhos, porque tem coisas que é difícil a gente se libertar. Mas o que acontece? Se nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e confiarmos nele, o que acontece? Ele vai trabalhar em nós, ele vai nos dar força para nos libertar daquilo que nós não temos condições de fazer sozinho. Então, nós temos que parar e dar ouvido à voz do Senhor. Então, e todo o tempo, quando nós estivermos ministrando, falando com o esposo, com os filhos, muitas das vezes, irmãos, eles não dão ouvido, né? Às vezes eles não querem ouvir porque eles querem aproveitar a vida, né? Eles entendem que no mundo eles vão aproveitar de uma melhor forma. Mas aí o que o Senhor fala para a gente? Na palavra de Deus, em Provérbios 23:9. Não faleis ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, muitas das vezes a gente vai falar e eles vão desprezar aquilo que nós estamos ministrando. Mas também na palavra de Deus, o Senhor não quer que nós sejamos mulheres rixosas, iracunda, aquela mulher que se irrita com facilidade, se deixa dominar pela raiva, pela impaciência. Às vezes, quando a gente fala, eles não querem dar ouvido, a gente já fica revoltada. Então, a gente tem que aguardar no Senhor, porque só quem convence o homem do pecado e da justiça é o Senhor, e não nós. E em Provérbios 21 também fala: o que guarda a boca e a língua guarda da angústia da sua alma. Porque quando você começa a falar e não quer dar ouvido, e você fica ali insistindo, falando, o que acontece?
aquilo ali vai trazer amargura para a sua alma, porque você está vendo que ninguém quer te dar ouvido. Mas só que nós temos que confiar no Senhor. Porque quando nós aceitamos a Jesus como o único e eterno Salvador, ele tem promessa para a nossa família. Então, nós temos que confiar que o Senhor é poderoso para alcançar a cada um dos nossos familiares, se nós andarmos em justiça, em retidão, em verdade, na presença de Deus. E o Senhor, ele fará isso. E quando, irmãos, nós não podemos ficar falando, em 1 Pedro 3, fala, semelhante, vós mulheres, seja sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Então, irmãos, quando nós não podemos falar, o que nós vamos fazer? Vamos procurar dar uma vida de testemunho. Porque o poder do testemunho, ele fala mais alto que qualquer palavra. A gente ficar calada e deixar Deus agir na vida da nossa família, na vida daquele filho desobediente, daquele marido insensato, a gente se cala, mas só fala com o Senhor. E o Senhor, ele vai trabalhando, ele vai colocando tudo no seu devido lugar. Mas é necessário, primeiramente, que a gente se submeta ao nosso esposo. Se submeter. Para quê? E através dessa submissão, nós damos testemunho. Irmãos, o meu marido levou 20 anos para aceitar Jesus. Mas eu nunca fiquei, você tem que ir para a igreja, você precisa ir. Não. Eu só orava o Senhor. Eu comprei Bíblia para ele, ele nem pensava em aceitar Jesus. Eu já pegava a Bíblia, já começava a profetizar que eu ia ver o meu marido pregando a palavra, meditando na palavra de Deus. Colocava a mão sobre a cabeça dele quando ele estava dormindo e orava. Pegava a roupa dele conforme eu ia passando, eu ia ali orando, pedindo ao Senhor que transformasse a vida do meu esposo. Mas em momento algum eu nunca pressionei dizendo que ele tinha que ir ou fazer. E eu me submetia também. Olha, eu procurava ir sempre para a igreja enquanto ele estava trabalhando. Pegava minhas filhas, ia para a casa do Senhor, e ali buscando ao Senhor. Quando ele chegava, já estava em casa, com tudo organizado. E o dia que, às vezes, tinha programação à noite, às vezes Santa Ceia, culto de Natal, e às vezes eu queria estar. Mas quando meu marido falava não, eu ia para o quarto e ficava lá. E ficava orando, às vezes chorando, porque eu gostaria de estar, mas não podia. Mas eu não me rebelava contra ele. Em momento algum, eu fazia malcriação, fazia ignorância. Não, irmãos. Eu sempre procurei acompanhar o meu marido. Às vezes tinha as festas no trabalho, ele não era cristão, e eu estava sempre ao lado dele, e ali, irmãos, eu dava testemunho de cristã. Né? A minha cunhada faz parte do grupo, ela sabe que eu sempre acompanhei meu marido. Nunca, não vou porque... Não, eu sempre estava ali do lado dele, e ali ficava intercedendo até que o Senhor completasse a boa obra. Então, o que acontece? O poder do testemunho, ele se manifesta em diferentes dimensões. Ele motiva e direciona, ele inspira, ele orienta, ele dá visão, ele dá propósito, porque ele leva até a gente a ter uma vida de oração. Muitas estão aqui orando por causa da sua família. Então, irmãos, o maior legado que nós podemos, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso legado. É uma vida de oração. Não adianta você mandar o seu filho orar se você não ora. Não adianta você falar, não fala palavrão se você fala.
Então, a gente tem que dar testemunho que, através do nosso testemunho, a nossa família se rende aos pés do Senhor. Eles têm que nos ver como a mulher de Deus. Porque se eles não enxergarem isso na gente, ele vai falar assim, ó, minha mãe está todo dia, na madrugada, orando, vai para a casa do Senhor, faz tanta coisa, mas ela não obedece, ela está sempre dando mau testemunho, fazendo fofoca, brigando com os outros, na porta dos vizinhos, né? Falando palavras torpes, tudo aquilo que é mau aos olhos do Senhor. Então, nós precisamos levar uma vida de transformação, crescimento, dá ouvido à palavra de Deus. Quando o Senhor falar, não fala, cala a boca, cala a boca. Quando falar, ó, fala, porque o Senhor sempre ele nos dá estratégia, nos dá a palavra certa para que nós possamos liberar sobre a vida dos nossos. Em Provérbios 23 também fala, compra a verdade e não venda. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Nós precisamos disso na nossa vida. O valor da sabedoria e da verdade sugere que elas valem qualquer custo. Nunca abandone, né? Essa palavra de sabedoria, o andar em verdade, que a sua palavra sempre seja sim, sim, não, não, e o que passa disso nós sabemos que é procedência maligna. Então, nessa madrugada, né, eu quero falar para cada uma de nós, e falo para mim também, se queremos a nossa família no altar de Deus, devemos andar em santidade, promover reconciliação, perdão, cura, restauração e andarmos em aliança com o Senhor. Aqui, quando se fala de cura, irmão, é aquela que quando nós liberamos perdão, que muitas das vezes ficamos magoados com o marido, ficamos magoados com o filho, mas quando nós liberamos perdão, há uma cura, há uma restauração em nós, no nosso interior. Então, vamos continuar pedindo ao Senhor que nos ensine naquilo que nós não conseguimos fazer sozinha. Então, vamos, para que nós possamos mostrar o caminho para a nossa família, exortar na hora certa e nos calar no momento certo e levar-nos a nossa família ao arrependimento, para que haja mudança e leve uma vida piedosa de bom testemunho, né? Essa, assim, é a palavra que o Senhor gerou no meu coração, e eu quero pedir ao Senhor que ajude as minhas irmãs, essas que ainda não têm a sua família na presença do Senhor, os seus filhos, que vocês creiam que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que vocês estão pedindo ou pensando, mas peça estratégia de oração ao Senhor. Senhor, como é que eu vou orar? De que maneira? Né? Porque tem algumas mães aqui que têm filhos adolescentes. Eu já tive filha adolescente, hoje, glória a Deus, minhas filhas já são casadas, agora eu tenho uma neta que já está entrando para a adolescência, e muitas das vezes, irmãos, quem tem sabe o quanto às vezes é difícil lidar com um adolescente, que a cabeça deles ainda está ali em mudança, e nós temos que pedir estratégia. Senhor, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para conduzir os nossos filhos na presença do Senhor? Pede ajuda ao Espírito Santo e que o Senhor possa nos usar, como já foi orado aqui por muitas irmãs, que o Senhor levante um exército de mulheres poderosa e empoderada para levar o evangelho em toda parte e transformarmos vida. Nós estamos buscando a cura para que nós possamos curar outras mulheres e que o Senhor nos ajude
E eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigada, Ivone. Em nome de Jesus. Eita, Glória, que coisa mais linda! Que coisa linda do céu essa palavra. Ô, Paizinho, nos dá graça, Pai. Nos dá graça, Senhor, para viver, não só pregar, viver a tua palavra dentro da nossa casa, Senhor, com os nossos esposos, Pai, com os nossos filhos. Nos dá graça, como o Senhor deu graça, irmã Sônia, Pai, que orava, Pai, nos momentos de dor, nos momentos a qual, Pai, ela queria o coração estar, Senhor, na tua casa, mas ela entendeu, Pai, que iria acontecer no momento certo. Nos dá essa graça também, Senhor, para fecharmos a nossa boca, meu Pai, como a tua palavra diz, oh, aleluia, que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura se suscita a ira, Pai, que nós possamos, Pai, colocar em prática tudo, Senhor, que nós ouvimos neste lugar, Senhor. Pai, a tua filha tem testemunho para contar, foi anos orando pelo esposo e o Senhor, Pai, alcançou este coração, e hoje eles fazem a obra juntos, e hoje o esposo dela prega a tua palavra. Oh, Jesus, que coisa mais linda, Senhor. Que palavra que nos trouxe tanta esperança nesta madrugada, e nós cremos também, Senhor, que nós vamos ver, Jesus, através dos nossos testemunhos, como as irmãs escreveram. Testemunho, Senhor, fala mais, Pai, do que 1000 palavras, que nós possamos ser, Pai, dentro do nosso lar, Senhor, que eles possam olhar para nós e ver o Senhor, sermos imagem e semelhança do Senhor, mansos e humildes de coração, e ganhar os nossos esposos no silêncio, na oração, e também exortar os nossos filhos, Pai, conforme a tua palavra nos orienta, Senhor, não somente orar, mas agir, meu Pai, porque tem situações que o Senhor age em nosso favor, mas também tem outras que dependem de nós. Em nome de Jesus, como já foi falado, nos dá estratégia, discernimento, sabedoria para conduzir os nossos dias nessa terra, em nome de Jesus. Obrigada, irmã Sônia. Você verdadeiramente foi usada pelo Senhor nesta madrugada. Louvado seja o nome do Senhor, e que Ele possa te proteger, blindar sua família, blindar os seus netos, blindar suas filhas, seus genros, para a glória do Senhor, e que a sua família venha a ser usada cada vez mais nessa terra, em nome de Jesus. Você venceu, e eu creio que nós também venceremos. Nós não vamos desistir, nós não vamos desistir, nós vamos clamar até que o Senhor responda, mas com discernimento e sabedoria, dentro da palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que possamos declarar mais uma madrugada que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Aleluia, eu tomo posse. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quero declarar o shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, possa guardar, continuar guardando teu coração e tua mente em Cristo, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar na sua vida, que a sua casa seja o lugar mais abençoado e prazeroso de estar, que você possa cuidar do bem mais precioso do nosso principal ministério, que é o nosso lar. Amém? Podem ligar o microfone. Operando Deus. Quem Quem Se Deus é por nós, podemos todas as coisas. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais uma madrugada de vitória. Até amanhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém.